Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Liardini, engenheiro mecânico formado pela FEI e atualmente estudante de Física na Universidade de São Paulo. No vídeo de hoje, quero falar sobre um assunto que é movimento periódico. Este vídeo ele vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu irei fazer sobre este assunto. O vídeo de hoje ele é apenas uma introdução, tá? Como eu farei uma série de vídeos explorando este assunto, a minha intenção é falar sobre quais assuntos que eu vou abordar de movimento periódico. Além disso, esse assunto ele é um assunto de física universitária, tá? Então, tá aqui na playlist, né, do canal de física universitária. Geralmente, esse assunto é visto em Física 2, tá, na universidade. Então, Física 2 aí depende, né, do curso, mas geralmente é ali não é no primeiro semestre, né, geralmente é ali no segundo ou talvez no terceiro semestre, dependendo do curso aí que você está graduando. Bom, mas vamos lá. O que é um movimento periódico? Tá? Então, o movimento periódico ele é qualquer movimento que se repete identicamente em intervalos de tempos iguais. Vou dar aqui dois exemplos que é bem fácil, né, da gente perceber isso na natureza, né, que é a rotação da Terra. Então, a Terra ela tem um período ali de 24 horas, né, de duração do dia. Né? Então, ela gira em torno do próprio eixo em um período de 24 horas. Então, a rotação da Terra, né, ela acaba, ela repete, né, identicamente, né, em intervalos de tempos iguais. A gente pode pensar também na translação da Terra, né? Então, a cada ano, né, ela passa pelo mesmo ponto ali em relação ao Sol, tá? Ponto ali da órbita, né? Então, também a gente pode considerar como movimento periódico. Os ponteiros de um relógio também, né? Então, vamos pensar aqui no ponteiro dos segundos, né? Ele dá uma volta a cada 60 segundos, né? A cada 1 minuto, o ponteiro dos segundos dá uma volta. Então, e no próximo minuto, ele vai sempre repetir o mesmo movimento, né? Então, em 10 segundos lá no início, ele vai estar ali contando 10 segundos, né? Apontando ali no 2, por exemplo, né? Agora, num relógio, depois de 1 minuto, né, quando a gente chegar em 1 minuto e 10, ele vai estar passando pelo 2 de novo. Então, os ponteiros do relógio, eles acabam sendo, né, o movimento deles acaba sendo um movimento periódico. O que a gente vai tratar aqui nessa sequência de aulas é sobre o pêndulo e o sistema massa-mola. Tá? O pêndulo, eu tenho aqui uma massa, né, um rolamento aqui que eu tinha, e aqui um fio, né? E se eu pegar, né, e deslocar, fizer um deslocamento aqui, ele estava originalmente aqui nessa posição, né? Essa é a posição de equilíbrio dele. Se eu pegar e deslocar ele para cá e soltar, ele começa a oscilar, tá? Este movimento, né, de novo, é um movimento periódico, porque cada vez que ele vai e volta, passa-se um tempo, né, de um período, depois ele vai e volta novamente, depois ele vai e volta, e sempre vai repetir a cada instante ali do meu movimento, né, o mesmo percurso, né, e ele vai estar sempre, dependendo do tempo que eu marcar, ele vai estar numa certa posição ali dentro dessa oscilação. Já adiantando, né, que este pêndulo aqui, ele acaba sendo um movimento que a gente vai chamar de movimento amortecido. Por quê? Teoricamente, se não há atrito, né, ele ficaria nesse movimento aqui, ó, para sempre, né? A abertura que eu fizer aqui, ela vai para lá, vai para cá e vai voltar para a mesma abertura, vamos dizer assim, no mesmo ângulo aqui em relação à vertical. Tá? Mas como existe atrito aqui, a resistência do ar, que também é bastante importante, porque essa massinha ela é um pouco leve, né? Então o ar acaba tendo um arrasto, a força de arrasto do ar aqui nessa massa acaba sendo bem expressiva, tá? Então a gente vai ver que o atrito aqui faz com que ele oscile com uma amplitude cada vez menor, tá? Mas isso é um movimento que a gente vai chamar de amortecido, a gente já vai falar dele.
Tá, e o sistema massa-mola? O que seria o sistema massa-mola? Tá? Ah, eu esqueci de falar. Esse aqui é um pêndulo simples, tá? Que esse fio a gente pode considerar que tem massa desprezível, né? Mas a massa aqui desse objeto aqui, ele vai ter, vai estar a massa do pêndulo vai estar toda concentrada nesse objeto aqui, né? Que a massa do fio praticamente é inexistente. Então, isso aqui é um pêndulo simples, tá? Agora, o sistema massa-mola. O que é o sistema massa-mola? Eu tenho uma massa aqui, né, um cubo de bicicleta. Foi alguma coisa que eu achei que tinha mais um peso expressivo aqui para deformar essa mola que eu tinha. Essa mola aqui ela tem uma certa rigidez, né, não é tão baixa. Então eu precisei pegar uma massa um pouquinho elevada para a gente poder ver o efeito, né, que eu quero mostrar. Mas se eu tenho, aqui eu solto aqui, ó, eu vou ter minha posição de equilíbrio, tá? Aqui no caso, né, a gente vai ter um sistema massa-mola na vertical. Se eu faço um deslocamento aqui para baixo ou para cima, poderia fazer também, da posição de equilíbrio, e solto essa massa, ela começa a oscilar. Aqui a oscilação é muito pequenininha, né? O movimento começa a parar. O atrito aqui está muito alto, eu acredito que na própria mola aqui o atrito está alto, né? Na, na constituição aqui do material, né? Existe atrito, esterese aqui dentro do material, né? E ele acaba parando, tá? Mas a ideia é que a gente faça o estudo desse movimento aqui, tá bom? A gente vai focar basicamente em pêndulos e sistema massa-mola, tá? Existe, né, são exemplos, né? Existem inúmeros exemplos, né, de movimento periódico. Vibrações moleculares, né, também. Quando eu tenho duas, por exemplo, o H2, né, o gás hidrogênio, tem um átomo de hidrogênio aqui, outro átomo de hidrogênio aqui, tem uma certa posição que existe atração entre esses dois átomos, até por isso que eles formam uma ligação, né, covalente ali de hidrogênio e hidrogênio, vai formar o H2, né? Só que chega uma hora que eles estão se atraindo e quando existe um ponto ali que eles estão tão próximo, que vai acontecer uma repulsão, tá? E entre a atração e repulsão, ele fica numa posição de equilíbrio, esses dois átomos, né? Então eles ficam vibrando, né, como se fosse um sistema massa-mola, tá? Isso é muito importante, né, na física. Bom, aqui, né, já dei um aperitivo do que vamos ver, mas falei pêndulo do sistema massa-mola e vamos entrar um pouco mais com detalhes. Movimento harmônico simples, tá? Eu vou gravar uma aula exclusivamente de movimento harmônico simples para explicar o que é. Já vou adiantar, né? Que quando a gente tem sistema massa-mola, a gente está falando de um movimento harmônico simples, tá? Dado algumas considerações. Aqui, né, a gente pode ter o linear, que é o que a gente fez, né? Aqui eu estou praticamente no eixo Y, né? Movimentando aqui esse meu peso. Só que, por exemplo, eu poderia ter alguma coisa, uma mola, essa aqui é uma mola, né, que ela permite tipo, tração e compressão, né? Então, ela permite a compressão e a tração, mais a tração, na verdade. A compressão ela começa a deformar. Mas existem molas de torção. Então, por exemplo, imaginem que eu tenho essa mola aqui, ó, e que na ponta eu tenho uma massa e que eu faço essa torção assim, ó. Não sei se está dando para ver legal. Mas imagine que eu faço uma torção, por exemplo, na mola, aí ela vai ficar fazendo esse movimento assim. Então, isso também pode ser visto como um movimento harmônico simples, né? Só que em vez de linear, angularmente. Tá? O pêndulo simples foi o que a gente viu até agora. E o pêndulo físico. O pêndulo físico, como eu disse que esse pêndulo aqui, toda a massa dele está concentrada toda a massa do meu pêndulo está concentrada aqui nesse meu objeto, e a gente tem esse pêndulo simples. Se eu tiver, por exemplo, essa régua aqui
e eu fizer, vou colocar aqui, né, o eixo de rotação, essa régua, a massa não está aqui, toda a massa aqui na ponta dessa minha régua, né? A massa está uniformemente distribuída ao longo da régua. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu tenho uma oscilação também, só que essa oscilação da régua, ela não é uma oscilação como a de um pêndulo simples, tá? Só que a gente vai chamar esse pêndulo aqui, pêndulo físico, tá bom? Só adiantando também, né? Todo pêndulo simples é um caso especial de pêndulo físico, tá bom? Nem todo pêndulo simples é um pêndulo físico também, tá? O contrário não é verdadeiro. Bom, e isso aqui é importante, né? Considerar o movimento do pêndulo, tanto simples quanto físico, como um movimento harmônico simples, né? Ou seja, um MHS, ele só é válido para pequenos ângulos. Então, né, se eu posso pegar e jogar. Então, imagine que eu tenho aqui a vertical, né, essa é a linha da vertical aqui, e eu imagine agora uma linha aqui. Pensem numa linha aqui, né, imaginária, que é a vertical, e eu pego e desloco em relação à vertical, eu desloco aqui meu pêndulo. Aqui eu devo estar deslocando mais ou menos uns 30 graus, né, sei lá, com uns 60 e aqui 90, né? Tá. Só que se eu fizer tipo 90 graus, a gente não pode considerar mais um MHS, tá? 60 também não. 30 ainda vai lá, tá? 30 ainda a gente pode até pensar em aproximar. Só que quando a gente sempre são aproximações, na verdade, né? Então, quando a gente pega um ângulo bem pequenininho aqui, né, a ordem, sei lá, de 1 grau, 2 graus e faz isso aqui, ó, a gente pode considerar esse movimento como um MHS. É um movimento, é uma aproximação, mas é uma aproximação muito boa, tá? Não é exatamente, mas é uma aproximação muito boa. No MHS, o que a gente tem? A gente vai considerar, tá, que não há atrito. Tá? Então, a energia mecânica se conserva. Nos exemplos que eu dei aqui, havia atrito. Né? Então, é só pegar o pêndulo, se eu começo a deslocar ele aqui, ele não volta para a posição original. No primeira oscilação, ele até volta um pouco perto, assim, mas depois ó, ele vai parando. Quando ele vai parando, significa que essa oscilação é uma oscilação amortecida, tá? E ela não obedece à mesma dinâmica do movimento harmônico simples. Então, no movimento harmônico simples, se eu desloquei esse tanto aqui, ele vai esse tanto para frente, depois volta esse tanto para trás e fica dessa forma indefinidamente, tá? No tempo. Então, a gente vai considerar no MHS não há atrito, a energia mecânica se conserva, tá? Quem que é energia mecânica, né? Energia mecânica é a soma de energia potencial mais energia cinética. E essa soma, como ela se conserva, ela é constante. Geralmente, tá? Pelo menos eu vou adotar aqui, energia potencial eu vou chamar de U maiúsculo, energia cinética eu vou chamar de K. Tá? Tem gente que usa T em oscilações para energia cinética, se eu não me engano vem do alemão, mas eu vou usar o K. Aí a gente pode se confundir com o K da mola, tá? Mas o K da mola eu sempre vou usar o K minúsculo, tá? E o K maiúsculo vai ser energia cinética. E né, essa soma de U mais K é igual a constante, né? Só reescrever aqui. Em oscilações amortecidas, né? Que é o caso do nosso pêndulo aqui parando, né? A amplitude cada vez menor, a gente vai ter alguns tipos de movimento. Então a gente vai ter um movimento subamortecido, a gente vai ter o movimento criticamente amortecido e o superamortecido. Tá? O que são cada um deles? O movimento subamortecido é exatamente essa oscilação do pêndulo aqui com amplitude cada vez menor. Tá? Então, ele ainda tem oscilações, né, de vai e volta, vamos falar assim, só que cada vez a amplitude vai diminuindo. Quando que ele é criticamente amortecido? Quando eu tenho o meu pêndulo, eu faço isso aqui, ele vai e para, tá? Quando ele vai e para, eu tenho um movimento criticamente amortecido.
É muito fácil de pensar no movimento criticamente amortecido em suspensões, tá, automotivas ou até mesmo uma suspensão de bicicleta, que é a que eu tenho aqui. Então, por exemplo, né, eu tenho essa suspensão aqui, não sei se vou conseguir fazer força aqui suficiente, mas quando eu faço isso aqui, ele precisa de um apoio aqui, né? Então quando eu faço esse movimento aqui, ó, ela volta e para, né? Existe no amortecedor, esse lado aqui é o lado que faz a parte da mola e esse lado aqui é a parte que faz o lado do amortecimento, tá? Aqui a gente tem um cartucho hidráulico, tá? Que é o que faz a parte de atrito, tá? Então, porque se tivesse só a mola, a suspensão ia ficar fazendo esse balanço aqui. Provavelmente, como tem atrito aqui nos retentores e tal, ia ficar um movimento sugamortecido, ela ia ficar fazendo assim, e uma hora ia parar. Só que isso não é interessante na hora que eu estou andando de bicicleta, porque se isso aqui ficar, na hora que eu passo num buraco e isso aqui ficar oscilando, né, o próximo buraco que eu tiver, se tiver um buraco mais à frente, né, ela vai estar ainda fazendo assim, ou eu entrar numa curva com a suspensão ainda fazendo um pouco de assim, chega uma hora que ela perde um pouco de contato com o solo, né? Então eu vou diminuir a minha normal ali da roda com o solo. Então eu vou ter um atrito menor, né? E a chance de eu escorregar é muito grande. Então eu quero que ela copie o terreno certinho e por isso que eu vou trabalhar no regime de criticamente amortecido. Porque eu quero que ela absorva o meu impacto e na hora dela voltar, ela volte e pare, né? Então ela copia certinho o terreno. Tá? Então esse é um exemplo de movimento criticamente amortecido. Então suspensões de carro, tá? Também as suspensões automotivas, né? Elas vão trabalhar muito próximo aqui do criticamente amortecido. Tá? O supraamortecimento é quando eu tenho, por exemplo, né, o supraamortecimento, quando eu tenho, por exemplo, eu solto esse pêndulo e ele demoraria muito mais do que no caso que eu tenho crítico, né? Ele ia tão devagar, tão amortecido o movimento, tá? Que ele chegaria aqui uma hora, mas ele ia demorar muito, tá? Imagina a suspensão, ela também não pode ser super amortecida, né? Por quê? Porque imagina que eu afunde ela, depois ela demore para voltar, né? Então eu fico com o guidão, né, da bicicleta, no caso, com o guidão lá embaixo e ela demora para voltar, tá? Isso obviamente não é interessante, né? Eu quero que ela vai, responde, né? Que eu diminui ali a minha força máxima, né, o pico de força que eu tenho ali na minha mão, né, por isso também que eu uso também, né, que eu uso a suspensão, e eu quero que ela copie o terreno certinho e volte para a posição original. Tá? Então, esse caso superamortecido também, que a gente vê muito em portas, aquelas portas, às vezes, o amortecimento está um pouco mais amortecido do que deveria, então eu abro a porta e ela demora muito tempo para voltar, sabe? E a gente tem aquele sistema de amortecedor lá em cima na porta, né? Então ela abre e demora muito tempo para voltar. Esse é um caso também típico de superamortecimento. Tá? Existem aplicações, né, em cada um desses casos, tá? Depende muito do que eu quero. Em oscilações amortecidas, então existe atrito, tá? Há atrito e energia dissipada. Óbvio que energia dissipada, né? Você vê, aqui eu tinha energia potencial, uma certa energia potencial. Transfiro para energia cinética, né? E volto para energia potencial. Aqui também eu tenho energia potencial, cinética, potencial. Só que se eu não volto para o mesmo ponto que eu larguei, está cada vez diminuindo a minha amplitude, eu tenho energias potenciais cada vez menores na hora que esse objeto para aqui numa posição, né, na sua altura máxima, aqui, vamos dizer assim. Então eu estou perdendo energia. Aqui muito provavelmente por atrito com o ar, tá bom? Então não importa a fonte de atrito que eu tenha. Então se há atrito, eu vou ter uma oscilação amortecida. Tá? Aqui no caso da minha suspensão, o que acontece? Esse lado do óleo é quem vai fazer a parte do atrito. Tá? Existem outros atritos também, né, aqui nos retentores e tal, mas basicamente quem vai fazer a função do óleo, de controlar esse atrito, né, essa velocidade também, porque eu quero obter algo criticamente amortecido, é o óleo que eu tenho aqui dentro.
Tá? Inclusive existem suspensões que eu consigo regular aqui embaixo essa velocidade de retorno. Então eu consigo brincar, né? Porque isso depende muito também da massa ali do ciclista, né? Então eu consigo fazer essa regulagem. Essa aqui eu não consigo fazer, então ela atende ali um padrão médio das pessoas, mas se eu quiser alguma coisa muito mais precisa, né? Eu vou ter essa opção nessas suspensões. Então essa parte do óleo acaba fazendo a parte do atrito, porque se tivesse só a mola, ela ia ficar fazendo assim, nunca mais ia parar em tese, né? Então, o óleo aqui no caso dissipa a energia, tá? E a energia mecânica não se conserva, né? A potencial mais a cinética vai cada vez diminuindo. A gente pode pensar numa taxa de energia variando no tempo, né? Como sendo constante. Então, por exemplo, qual é a velocidade que eu vou perdendo, vamos dizer assim, qual é a velocidade, né? Qual é a taxa que eu vou perdendo essa energia? E aí a gente tem uma potência, né? Variação de energia no tempo é potência. Então a gente pode pensar numa potência constante, mas também não obrigatoriamente a potência precisa ser constante, né? Mas a gente ainda pode pensar em caso de potência constante, mas não na conservação da energia. Tá? E, né, oscilações forçadas e ressonância, ela pode ocorrer em ambas as situações, tanto no MHS quanto em oscilações amortecidas. Então, por exemplo, se eu tenho uma oscilação forçada, o que é uma oscilação forçada? Eu tenho uma fonte de força, que no caso vai ser minha mão, e eu pego essa massa e faço uma oscilação, que é uma oscilação, não deixa de ser uma oscilação, certo? Só que é uma oscilação forçada, e essa oscilação vai ser na frequência que eu estiver oscilando a minha mão, tá? Então, a frequência da força vai ser a mesma frequência do movimento aqui do meu oscilador, tá? No caso de ressonância, o que quer dizer? Aqui, ó, a depender do comprimento do fio e da gravidade, tá? Não depende da massa, no caso do pêndulo, do sistema massa-mola depende, eu vou ter uma frequência natural de oscilação. Então, aqui a gravidade sempre é a mesma, né? Então, se eu colocar esse fio desse tamanho, ele vai ter um período que tem uma quantidade de segundos, né? Se eu aumentar o tamanho, o comprimento aqui do meu fio, esse período ele é um pouquinho maior, ou seja, a frequência é menor, tá? Ele demora mais para fazer uma oscilação. Inclusive, ó, se eu fizer bem curtinho, ele é bem rapidinho, tá? Isso é a frequência natural, isso acontece de forma natural. Agora, quando eu tenho uma coincidência da frequência, a frequência da força sendo ali aproximadamente igual à frequência natural, eu vou ter o que a gente chama de ressonância. Então, por exemplo, olha esse movimento aqui, ó. Vamos supor que a cada vez que ele vai, ó, eu dou uma batidinha nele, né? As batidas, elas ocorrem, ó, na mesma frequência, ó. Tá difícil aqui mesmo, deixa eu... Ó. Então, ó, cada vez a amplitude vai aumentando. E a gente tem um caso de ressonância, ou seja, a força ela ocorre na mesma frequência da oscilação natural. Aqui eu estou fazendo o caso de meio que discretizando essa força, né? Eu estou só dando picos de força, mas eu poderia também ter um caso de eu ter uma força em todo o movimento aqui, né? Fazendo uma força contínua, né? Na mesma frequência da frequência natural. E aí também, né? Eu teria uma ressonância. E a gente vai ver que quando as oscilações são amortecidas, a frequência natural ela é alterada, tá? Ela não ocorre na mesma frequência do movimento harmônico simples. Então, por exemplo, aqui, né, como a gente já viu que é amortecido, esse movimento que ele vai parando, né, ele tem uma certa frequência, mas a frequência de movimento harmônico simples, né, se isso aqui não tivesse atrito, ela seria um pouquinho diferente. E, no caso, a gente vai ter a ressonância em ambas as situações, né? Desde que eu opere ali com a força, a frequência da força seja ali próxima ou igual, né, à frequência natural, a gente vai ter casos de ressonância, tá bom? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo, que a gente vai começar com o movimento harmônico simples. Agradeço a atenção de todos, deixem o like, até uma próxima.